A paz do Senhor Jesus, povo promessista, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor a todos vocês. Sexta-feira abençoada para todos nós. Estamos aqui com mais um Sala Pastoral, este programa que vai ao ar sempre às sextas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília, e tem como objetivo levar o Evangelho de Jesus a todas as pessoas. Então você é o nosso convidado, nossa convidada, e estamos no nosso último programa desta série. Vem Espírito, aviva-nos. A nossa oração nesse tempo, mais de 2 meses, é o 12º programa. Então estamos aqui há 2 meses e pouquinho, clamando, pedindo, suplicando a Jesus Cristo que envie o seu Espírito Santo para que esta igreja seja renovada. Esta é a nossa oração. Você orou com a gente, colocou os nossos pedidos diante de Deus em oração. Deus está nos atendendo, meu irmão, minha irmã. E você pode nos ajudar. Como você pode nos ajudar? Olha, tem esse joinha embaixo aí no seu vídeo. Você pode, então, dar um like, você pode deixar o seu comentário, você pode enviar o link deste programa. Há muita gente chegando nesta sexta-feira atribulada, corrida. Alguns lugares estão enfrentando paralisação, enfim, situação difícil que algumas cidades e estados estão enfrentando, mas Deus está no controle de todas as coisas. Apesar disso, nós sabemos que a consequência ela vem sobre os seres humanos, sobre as pessoas, sobre os brasileiros, e nós então temos uma sexta-feira corrida, né? Então o que você vai fazer em meio a essa correria? Vai enviar o link para um irmão, para uma irmã, vai enviar o link para o grupo de WhatsApp, para as pessoas que estão nos acompanhando, para que elas possam participar do nosso último programa. Vem Espírito, aviva-nos! E hoje estaremos falando sobre um tema importante: o Espírito Santo e a santificação. Lembram que na semana passada nós abordamos o tema o Espírito Santo e a Reforma Protestante, 31 de outubro de 1517. Grandes coisas Deus fez, grandes coisas o Espírito fez nesse bastidor da Reforma. E hoje nós falaremos sobre a santificação. Sabe por quê? Uma grande marca da Reforma Protestante, que a justificação é pela fé, ou unicamente pela fé em Jesus. Mas a santificação também é por fé em Jesus. E hoje nós vamos falar que o Espírito Santo, ele nos ajuda neste processo que dura a vida inteira, até a volta dele, né? Até a volta de Jesus, o Espírito Santo nos ajuda no processo de santificação. Então, o tema de hoje, vem Espírito Santo, toca no coração do povo promessista, santifica o povo promessista, o Espírito Santo e a santificação. Esse tema nós abordaremos logo após a vinheta. Olha aí, estamos de volta, aqueles 15 segundos. Você já enviou o link para alguém da igreja? Me ajude aí, olha. Envia o link para os grupos de WhatsApp, para os seus parentes, enfim, esse é um momento importante para a Igreja de Jesus, importante para a nossa TV Viva a Promessa. Envie o link, compartilhe, deixe o seu like e o seu comentário aqui embaixo sobre a santificação. Antes de entrar no tema de hoje, eu gostaria de falar com vocês sobre a nossa campanha para a construção da igreja em Paragominas. Irmãos, eu pedi a vocês ajuda financeira na sexta-feira passada, porque quando a gente precisa de uma ajuda, o pastor pede para os santos, os irmãos e as irmãs, não vai pedir para político não. Sabe o que aconteceu? Alguns irmãos e irmãs nos ajudaram, nós conseguimos o recurso para começar a obra na segunda-feira agora, segunda-feira passada. Então a nossa obra começou em Paragominas, uma parceria, TV Viva Promessa, Editora Promessa, enfim, a diretoria geral, e tem uma convenção nos ajudando, além da Convenção Norte. Por quê? Porque nós precisamos levantar o recurso para a plantação desta igreja. A igreja orgânica, os irmãos e as irmãs,
nós já temos alguns irmãos, 30 e poucos irmãos lá, como vocês vão ver hoje, no final do nosso programa, num vídeo que nós vamos colocar aqui, sobre a implantação da igreja lá em Paragominas. Mas nós também estamos ajudando os irmãos a construir a igreja. Por quê? Porque eles já têm um terreno lá. Então nós vamos fazer uma força-tarefa, vamos construir essa igreja com a tua ajuda. Então nós vamos deixar o Pix aqui, olha, no final, QR Code. Você vai ajudar e vai dizer, pastor, estou ajudando a construir uma igreja. Um tijolinho lá é meu. Joia? Confirmado assim? Bom, foi muito bom ter passado por Paragominas. Fomos lá, juntamente com a convenção regional, o pastor Francileu, o pastor Luciano, o pastor Helstein da agência humanitária, o pastor Eleilton, estiveram conosco, e outros irmãos e irmãs estiveram ali nos ajudando. Muito bom, irmãos. Daqui a um ano você poderá conhecer esta igreja empolgante, viu? Porque Deus está fazendo uma grande obra. Vamos então para o nosso estudo de hoje. O Espírito Santo e a santificação. Pega a Bíblia. Pega a sua Bíblia, caneta para você anotar. Você precisa crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. E o Sala Pastoral, bem como os outros programas da TV, são usados para o aparelhamento dos santos, né? Para o enriquecimento dos santos, para o conhecimento dos irmãos e das irmãs. E assim você vai aprender um pouco mais da palavra de Deus, vai aplicar na sua vida e também vai ensinar a outros. Vamos lá então. O Espírito Santo e a santificação. Nós podemos definir santificação como a graciosa operação do Espírito Santo que envolve nossa participação responsável, pela qual ele nos livra da corrupção do pecado, renova nossa natureza inteira segundo a imagem de Deus e habilita-nos a viver de forma a agradá-lo. Então a santificação é isso, olha, a nossa vida, ela é renovada, habilitada a agradar a Deus. Nos livramos da corrupção do pecado e a gente vai caminhando ao lado do Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, a santificação é uma obra do Espírito Santo que leva o crente a se parecer mais com Jesus e menos com as coisas que nós valorizamos neste mundo. Então, quanto mais você caminha com Jesus, o Espírito Santo vai te fazer parecido com Jesus. O Espírito Santo vai moldar você à imagem de Jesus. E quanto mais você se parece com Jesus, menos valoriza as coisas do mundo. Por exemplo, o dinheiro, a fama, o hedonismo, né? que é o prazer como bem supremo. Tem muita gente, essa é uma geração hedonista. Então, quanto mais você se parece com Jesus, menos o hedonismo faz sentido para você. Por quê? Porque o corpo não é o bem supremo, a beleza não é o bem supremo, e outras coisas que envolvem o hedonismo. Então, nós vamos abandonando essas coisas que nos atraem, que é a obra da carne, né? As obras da carne que são conhecidas, elas se alimentam do pecado. Nós vamos abandonando, né, tudo que nos atrai e somos atraídos por Jesus, por Cristo Jesus. Somos atraídos pelo Evangelho. Então, a santificação, em outras palavras, é o processo pelo qual nós nos parecemos mais com Jesus e menos com o mundo. Passamos a amar as coisas que Jesus ama. Nós passamos a viver para Ele. Então, nós morremos para o mundo e nós nascemos para Ele. Nós nascemos para Cristo Jesus. O Espírito Santo, no processo de santificação, ele não muda a substância da nossa natureza. Nós continuamos pessoas caídas, somos pecadores. Sabe por que eu digo isso? Porque existe um perfeccionismo. Existem seitas que pregam perfeccionismo. Ou seja, nessa existência, eu consigo ou eu posso viver sem pecar. Ou seja, o crente não tem pecado. Isso é um engodo, isso é uma mentira, isso é uma falácia, tá? Uma falsa doutrina. Nesta vida nós pecamos, mas somos pecadores redimidos, não corrompidos. A nossa corrupção foi removida. Então, nós nos parecemos mais com Jesus e menos com o mundo do processo. Mas estamos, sim, suscetíveis ao pecado. Então, nesta vida, nós vamos morrendo para o mundo
e vivendo para Cristo Jesus. E o Espírito Santo, então, ele não vai mudar a substância da nossa natureza, mas vai provocar mudança em nossa direção. A direção em que nós estamos caminhando, ela é alterada. Então, a gente até chama de metanoia. Estou caminhando para uma direção, o Espírito Santo vai me mudar, alterar a direção. Eu vou olhar para Jesus. Então, ele não muda a substância, mas muda a direção, o rumo da nossa existência, o desejo, a inclinação do nosso coração. Provoca mudanças de direção. Ao nos santificar, Deus não nos equipa com poderes celestiais. Ou seja, agora eu tenho capacidades celestiais, ou seja, angelicais, diferentes daquelas que eu tinha antes de ser crente. Não. Eu continuo com a capacidade humana. Porém, agora eu estou capacitado pelo Espírito para usar os meus dons para agradar a Deus. Antes eu usava as minhas habilidades para o meu desejo. Agora eu uso para agradar a Deus. Mas o que é santificação? Olha aí, é o estudo de hoje, o Espírito Santo e a santificação. Nós podemos definir santificação como a graciosa operação do Espírito Santo, que envolve nossa participação responsável, a tua participação e minha participação, pela qual ele nos livra da corrupção do pecado, renova nossa natureza inteira, segundo a imagem de Deus, e habilita-nos a viver de forma a agradá-lo. Então, santificação é quando somos renovados pelo Espírito Santo. A nossa corrupção é tirada, a nossa corrupção, ela é alterada, a nossa corrupção, nosso estado de queda, nós somos redimidos e o Espírito Santo passa a habitar em nosso coração. Agora sim, como pessoa em que o Espírito Santo habita, eu posso viver em santificação ou separado para Deus, eu vou agradar a Deus. Em outras palavras, santificação é obra do Espírito Santo que leva o crente a se parecer mais com Jesus e menos com o mundo. Então, aquilo que nos atrai, por exemplo, fama, riqueza, recursos, prazer, o hedonismo, né? Nós chamamos de hedonismo, que é o prazer supremo, a felicidade suprema. As pessoas pisam as outras por conta de sua felicidade. Isso perde o valor para a gente. Por quê? Porque fama, riqueza, poder, autoridade, enfim, o hedonismo, o prazer, tudo isso perde o sentido, porque a nossa mente, nossa cabeça passa a ser inclinada para as coisas de Deus. É isso aí, tá? Então a gente passa a morrer para o mundo e a viver para Jesus. E o interessante é que o Espírito Santo, ele não altera a nossa natureza, ou a substância da nossa natureza, quando nós nos tornamos crentes em Jesus, ou habitados pelo Espírito. Ele não vai alterar a nossa substância, mas provoca mudanças de direção. Ao nos santificar, o Espírito Santo não nos capacita com as capacidades angelicais superiores, né? Aquelas sobrenaturais. Não, a gente continua vivendo com as mesmas capacidades que nós tínhamos. Porém, a nossa natureza é mudada. A partir daí, os meus dons são usados para agradar a Deus. Eu tenho prazer na lei de Deus, eu tenho prazer na palavra, eu tenho prazer nas coisas de Deus e não mais prazer nas coisas do mundo. A santificação dá, então, poder, olha, para nós pensarmos, querermos e amarmos, de modo a glorificar a Cristo Jesus, ou a glorificar a Deus, e agir em harmonia com a sua vontade. A santificação, o Espírito vai trabalhando em nós, trabalha no seu coração, no meu coração. Eu passo agora a pensar como Deus pensa, como Jesus pensa. Eu passo a desejar como Jesus deseja, a amar como Jesus ama. Seremos perfeitos nessa existência? Não, não. Estaremos livres do pecado nessa existência? Não. Do domínio, sim. Da presença, não. Tá? Eu digo isso porque tem algumas seitas que pregam perfeccionismo, ou seja, o crente não tem pecado, o crente não peca. Isso é mentira, isso é falácia, tá? Isso é falsa doutrina.
todos os crentes podem pecar e pecam. Agora eles são redimidos por Jesus. A consciência dele está funcionando bem, ele pede perdão, o Senhor o perdoa e ele passa a viver ou continua a viver a vida de santificação, tá? Esse é o pecador redimido. O pecador corrompido, ele tem prazer no pecado. Então, a santificação é este processo que dura a vida inteira, onde nós nos parecemos com Jesus a cada dia e menos com o mundo. Paulo vai dizer em Efésios 2:10, olha, pois somos feituras dele, criados em Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus preparou boas obras para que os crentes andem, vivam, desfrutem das boas obras. Em outras palavras, não somos salvos pelas obras, tá? Mas para as obras. Aqui é um outro detalhe. Tem crente que entende que eu preciso ter boas obras para ser salvo. Isso é falsa doutrina, tá? Isso é heresia, é doutrina falsa. Eu não preciso ter obras para ser salvo ou para ser justificado. Justificado, não. Agora, todo justificado precisa ter obra, que entra no processo de santificação. Não são obras minhas, são obras por conta da cruz do Calvário. Ou seja, eu não sou salvo pelas obras, mas para as obras. É isso que Paulo vai dizer em Efésios 2:10. Todo salvo pratica boas obras. Todo salvo pratica. Ah, pastor, mas eu conheço os crentes da igreja que não praticam boas obras. De repente, os seus olhos estão ruins. Se os seus olhos estão ruins, você não enxerga coisa boa. Agora, pode ser que este crente, entre aspas, ele não pratica boas obras. Sabe o que eu tenho a dizer? Ele não é salvo, ele não foi salvo. Ele é convencido da doutrina, ele gosta da liturgia, ele gosta da igreja, ele gosta do pastor, do ministério de louvor, ele gosta de um tanto de coisas, mas ele não nasceu de novo. Por quê? Porque todo convertido produz boas obras. Todo convertido, guarde isso, olha. Todo convertido produz boas obras, pratica boas obras. Você crê assim? Coloque aqui no comentário, olha, eu creio que todo convertido tem a prática das boas obras. Eu creio. Coloque aqui. Sabe por que isso é importante? É importante, nós precisamos entender que não somos salvos pelas obras. Somos salvos pela graça de Jesus mediante a fé nele. Ok? Vimos isso no programa passado. Agora, depois de salvo, todas as pessoas que foram justificadas por Jesus precisam entrar no processo de boas obras ou de santificação. Joia, então? Bom, o que a Bíblia fala sobre a santificação? Vamos lá? A gente vai ler alguns textos também das Escrituras para embasar esta nossa pergunta. A palavra santificar na Bíblia é tornar santo. Vem de uma palavrinha hebraica, kadosh, que significa separado das outras coisas. Então, quando a gente diz que uma pessoa é santa, tá? E aí Paulo vai chamar os crentes de santos, nós estamos dizendo que eles são separados. Daqui a pouco eu digo por que eles são separados, tá? Então, ser santo ou tornar santo, que é santificar, vem de uma palavrinha hebraica kadosh, que é separado das outras coisas. E no Novo Testamento, dá a ideia de estar separado. A santificação é estar separado. E quando eu digo que nós estamos separados, não significa que nós somos perfeitos, tá? Como eu falei para vocês há pouco. Significa que eu estou posicionado. Guarde bem esse termo. Eu estou posicionado. É uma posição diante de Cristo Jesus. Veja o que Paulo vai dizer em Romanos. Pega a sua Bíblia agora, olha. Romanos capítulo 6, versos 4 e 5. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. O que me faz ser santo?
tendo pecados, erros, eu peco pensando, agindo, falando, enfim, de todas as maneiras nós expressamos o pecado. O que me faz ser santo? É uma posição, olha, é a nossa unidade em Cristo Jesus que nos coloca nessa posição. Eu pergunto a você, Jesus é santo? Sim. Como Jesus é santo e eu estou posicionado, ou seja, eu estou unido a Cristo na mesma posição em que eu acreditei no sacrifício dele. Então eu vou tomar posse da morte dele na cruz do Calvário. Ou seja, a morte dele era a minha morte. A morte de Jesus era a minha morte. Quando eu morro em Cristo, Cristo morreu na cruz, eu morri. Mas eu ressuscito com Cristo porque eu creio no sacrifício dele. No momento em que eu acredito no sacrifício dele, só esta ação que é provocada pelo Espírito de Deus, de olhar para a cruz e crer, aqui é uma participação humana, o Espírito coloca em meu coração a fé, e eu olho para a cruz com fé, e eu creio no sacrifício de Jesus, ou seja, eu deposito toda a minha confiança em Cristo Jesus. Neste momento eu sou salvo. E no momento em que sou salvo, eu sou posicionado, ou seja, nele, em unidade com Cristo, eu me torno santo. Porque se Cristo é santo, e o é, eu também sou santo. Posicionalmente. É uma posição. Então todo crente é santo, tá? Santificação também é um processo. Então não confundamos, olha, não confunda. Ser santo é estar unido a Cristo. Todo crente é santo. É uma posição. Agora, todo crente que está em posição de santidade, ele entra no processo de santificação. E o processo dura a vida toda, a vida inteira. Por isso que muitas pessoas falam, não, a gente peca, pastor. Tem gente que o ano passado estava na igreja, agora está fora. É justamente, é o processo. No processo, nós estamos em crescimento e cada pessoa está numa etapa. Tem gente que está ali no primeiro degrau, no segundo, no terceiro. Aí tem aqueles que são muito devotos, pessoas que buscam as disciplinas espirituais, essas pessoas já estão lá para cima. Está acima do pastor Adelmilson, tá bom? Agora, todos nós estamos no processo. A santificação é uma posição, eu sou santo, é um processo. Estou sendo santo. Seria mais ou menos essa expressão de continuidade, tá? A santificação, então, é um processo. E nesse processo, devemos nos esforçar para fazermos tudo, absolutamente tudo, para glorificar a Deus. No processo, eu abandono as coisas que o mundo me oferece, as coisas que a carne que está aqui dentro de mim, a carne fica brigando o tempo inteiro, querendo fazer. Eu vou mortificar, eu vou declarar a morte da carne, tá? Na santificação, eu vou abandonar o mundo e eu vou abraçar Cristo Jesus. Em Colossenses capítulo 3, verso 1, Paulo vai dizer assim, olha, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Ora, se você ressuscitou com Jesus, se você nasceu de novo, você precisa buscar as coisas de Deus continuamente. É um processo, é contínuo, é hoje, é amanhã, é depois. Olha, pastor, mas há uns 10 anos eu fui muito crente. Agora eu estou meio relapso, estou meio fraco na fé. Não vale, porque a santificação, ela precisa ser crescente. Você precisa orar mais hoje do que orava há 10 anos atrás. Precisa ser mais dedicado hoje às coisas de Deus do que já foi dedicado há 10 anos atrás. Precisa ter as disciplinas espirituais, que é a oração, a leitura da Bíblia, a meditação, o jejum. É preciso ter práticas espirituais. Se você não tem práticas espirituais, você está declinando no seu processo de santificação. E você é exortado a retomar com responsabilidade o processo de santificação. Bom, essas passagens, como essa que eu li agora, de Colossenses capítulo 3, verso 1, essa passagem vai nos lembrar de que devemos não somente dizer que Cristo morreu e ressuscitou por nós, mas também devemos confessar que nós também morremos e ressuscitamos com Cristo. Nós morremos e ressuscitamos com Cristo. Isso me faz lembrar de
de um texto que eu li, uma reportagem que eu li, quando o Sudão do Sul, uma severa perseguição contra a Igreja de Jesus aconteceu uns 5 anos atrás, no Sudão do Sul. Um pastor evangélico, ele foi preso por um grupo extremista, e alguém do grupo extremista estava conversando com ele, o ofendendo, né? Até o caminho da prisão, estava dizendo palavras ofensivas, enfim, se dirigindo a ele de forma grosseira, ofensiva, e disse: você vai morrer. Ele responde, né, esse grupo extremista depois dá uma reportagem, dá uma entrevista, e na reportagem eles afirmam que quando o afrontaram dizendo: você vai morrer, ele respondeu: eu já morri. Obviamente, o grupo não entendeu absolutamente nada. Você vai morrer. Ele disse: eu já morri. Eles entenderam: desde que eu fui preso, eu já morri, eu me considero morto. Mas não, ele estava dizendo assim: olha, ninguém me mata. O crente é imatável. Nós morremos em Cristo. Então ninguém nos mata no sentido de tirar a nossa vida eterna. Ele estava dizendo assim: olha, eu não vou morrer hoje. Eu já morri quando eu me encontrei com o meu Redentor. É isso mesmo. Se nós falamos assim, gente, olha, Cristo morreu e ressuscitou por nós. Eu estou dizendo, eu também morri e ressuscitei com Ele para uma nova vida. Por isso nós estamos nos santificando por meio do crescimento nesta mais completa união com o nosso Redentor, com Cristo Jesus. Em Efésios 4,15, Paulo vai dizer: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Então, nós estamos nesse processo de crescimento. 1 Coríntios 1, verso 30, o apóstolo vai dizer: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, olha, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então nós estamos em Cristo, neste processo, primeiro na posição de santo e também no processo de santificação. Bom, só para deixar bem claro então, a santificação ela é uma posição. Nós somos santos por conta da união com Cristo. Ela é um processo porque dura a vida inteira. Eu preciso abandonar o pecado e abraçar Jesus dia após dia. E nesse processo de santificação, então, eu tenho algumas coisas que Deus nos deixou por meio da sua palavra para que este processo seja fortalecido, tá? Edificado, para que esse processo seja fundamentado. E o primeiro, no processo, nós somos santificados pela verdade de Deus. Como eu sou santificado? Pela verdade de Deus. Lá em João 17:17, Jesus vai dizer: santifica-os na verdade. Esta é a oração de Jesus, quando ele faz a oração sacerdotal, João 17:17. Ele pede na sua oração, ele suplica ao Pai que nós fôssemos santificados na verdade. E onde eu encontro esta verdade? Olha, a verdade aponta para a redenção, aponta para o sacrifício dele na cruz do Calvário. E onde eu encontro? A parte B do verso 17. A tua palavra é a verdade. Então eu encontro esta verdade na Bíblia, no processo de santificação. Eu preciso da palavra de Deus, irmãos. Eu preciso da palavra de Deus. Como é triste ver uma igreja que não tem palavra. Como é triste ver a igreja da palavra sem palavra. Não tem palavra. Elas vivem de conselhos gerais, de testemunhos, elas vivem de visões, de percepções, intuições, mas elas não vivem da palavra. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. É a palavra que nos fundamenta. Então, no processo de santificação, eu preciso da palavra. Olha, Paulo vai dizer em 2 Timóteo 3:16 ao 17, olha, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E aqui, eu quero deixar já um convite para vocês. Este é o nosso último programa. Vem Espírito Aviva-nos. Hoje, o Espírito Santo e a santificação. Na próxima sexta-feira, nós começaremos
uma nova temporada sobre a Bíblia, tá? Biblicamente. Nós vamos buscar nas Escrituras Sagradas uma mente a partir dela, tá? Biblicamente é o nosso próximo tema. E aqui nós estamos falando que no processo de santificação eu preciso da palavra de Deus. Então, neste processo eu preciso da Bíblia. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Eu preciso da palavra de Deus. Então, leia a sua Bíblia com seus filhos. Leia a Bíblia com seu cônjuge. Leia a Bíblia sozinho. Leia. Faça o ano bíblico. Você precisa ler a palavra, conhecer a palavra de Deus. Então, a nossa primeira ferramenta que Deus coloca à disposição de todo crente adventista da promessa é o quê? Olha, palavra de Deus. Em segundo lugar, nós somos santificados pela fé. Falamos no programa passado que nós somos justificados pela fé, tá? Agora, nós somos santificados pela fé. Uma das verdades centrais da reforma protestante é que somos justificados pela fé. Igualmente é verdade que somos santificados pela fé. Paulo, citando as palavras de Jesus, ditas no caminho de Damasco, ele disse que fora enviado aos gentios para converterdes das trevas para a luz, a fim de que recebam eles a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em Cristo. Então Paulo vai dizer que além da justificação pela fé, nós temos também a santificação pela fé. Ou seja, eu deposito toda a minha confiança no sacrifício de Jesus. Isso é importante no processo de santificação. E dentro da fé, nós temos alguns aspectos que eu gostaria de destacar aqui para vocês, tá? No aspecto da fé. O primeiro dele é que o Cristo habita no meu coração e no teu coração por meio da fé. Gálatas capítulo 2, 19 ao 20, veja na sua Bíblia, Gálatas capítulo 2, 19 ao 20. Paulo vai dizer assim, olha, estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, pela fé, olha, pela fé, eu creio que Cristo habita no meu coração. É pela fé que eu creio, que eu deposito minha confiança nele. Um outro aspecto, pela fé eu aceito que Cristo Jesus tem poder sobre mim e não mais o pecado tem poder sobre mim. É pela fé que eu creio que Jesus é meu Senhor, e não mais o pecado é meu Senhor. Não é mais o pecado que manda em nós. Nosso velho homem morre, Paulo vai dizer em Romanos 6, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos. O pecado não é mais o nosso Senhor. Por quê? Porque a minha fé está depositada em Cristo Jesus. Um outro aspecto. Pela fé eu tenho a certeza que o Espírito Santo habita o meu coração. Paulo vai dizer, o próprio Espírito testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Então, pela fé eu tenho convicção, certeza, confiança que o Espírito Santo habita em mim. Eu não posso ter dúvida disso. Eu não posso, tá? No processo de santificação, então, eu tenho a palavra, eu tenho a fé no processo de santificação. E a fé vai mostrar que Jesus é meu Senhor e não mais o pecado. A fé vai deixar muito claro para mim, tá? A minha consciência é clareada com esta convicção, com essa certeza, com essa confiança de que o pecado não manda em mim, quem manda é Jesus e que o Espírito Santo habita em mim. E como habitação do Espírito, nós somos capacitados a fazer morrer as obras da carne. Olha o que diz Paulo no capítulo 8, verso 13 de Romanos. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, o que acontece com a gente? Morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, vocês viverão. Então é isso. Quando eu
eu olho para Jesus com fé nesse processo de santificação, né? Eu já fui salvo por Jesus mediante a fé nele. Agora eu sou santificado também porque eu tenho fé nele. E esta fé vai me levar a olhar para Cristo e ter a convicção de que Cristo é meu Senhor, que o pecado foi destronado, que o Espírito habita em mim. E o que eu faço hoje? Eu declaro a morte do pecado, porque eu creio no Senhor Jesus. Eu creio no Senhor Jesus. Então, o pecado, ele morre e eu passo a frutificar, né, o fruto do Espírito, que foi um dos nossos estudos aqui, tá? Se você não acompanhou, o fruto do Espírito, tá? No singular mesmo, nós temos aqui em um de nossos programas, você pode acompanhar esse estudo. Então, eu declaro a morte do pecado e eu passo a frutificar, tá? É o que está em Gálatas 5, verso 6, olha. Em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua, em algumas versões vai dizer, opera. Então eu vou usar esse outro verbo. A fé que opera em nós. Veja que a fé operante nos capacita a praticar boas obras. Fé operante nos capacita a praticar boas obras. Tem um antigo catecismo de 1563, lá da época da Reforma ainda, numa cidade da Alemanha, o catecismo de Heidelberg. Ele vai dizer o seguinte: é impossível que aqueles que foram enxertados em Cristo Jesus pela fé não produzam frutos de gratidão. Aqueles irmãos que se reuniram em 1563, lá na Alemanha, eles disseram que é impossível um crente enxertado em Jesus, em união com Jesus, não praticar boas obras. Pela fé, em união com Jesus, não praticar boas obras. Então, todo crente precisa, tem que praticar boas obras. Bom, e qual é o nosso padrão, então? Qual é o nosso padrão? Qual é o nosso modelo de santificação? No processo de santificação, qual é o nosso exemplo ou o nosso modelo? Eu vou seguir quem? A Bíblia vai dizer que o nosso padrão de santificação é ser semelhante a Deus, ou ser semelhante a Jesus, tá? Vamos trabalhar primeiro essa ideia de ser semelhante a Deus. Veja, por exemplo, Gênesis, um texto bastante conhecido. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Diz assim, olha: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Em Gênesis nós vemos claramente, na criação, que Deus nos fez a imagem dele, né? A imagem da Trindade, tá? Na sua imagem. Ou seja, intelectualidade, sensibilidade e vontade. Nós somos imagem de Deus nesses três aspectos, não uma imagem física. Então Deus nos fez a imagem dele. Essa imagem foi pervertida, tornou-se corrompida, pervertida por causa do pecado de Gênesis capítulo 3. E no processo de redenção, aí entra Jesus, olha, no processo de redenção, Jesus vem redimir todas as coisas e refazer essa imagem fragmentada, essa imagem corrompida, essa imagem pervertida. Então, santificação significa que nós estamos sendo renovados conforme a imagem de Deus, isto é, que estamos nos tornando mais iguais a Deus ou mais iguais a Cristo, o qual é a perfeita imagem de Deus. É isso. Santificação é a restauração dessa imagem de Deus, né? Na pessoa de Jesus. Ou seja, por conta da minha obra, eu alcancei a queda de Gênesis capítulo 3, 1 a seguir. Por conta da obra de Jesus, eu fui elevado a uma posição de santidade. Agora, no processo, eu vou me parecendo com ele dia após dia e menos com o mundo.
E aquele ou aquela que a cada ano que se passa, ele se torna mais parecido com o mundo, não se converteu. Não se converteu. Irmãos, nós precisamos falar. Eu preciso falar com você. Eu encontro gente, olha, sinceramente, eu encontro crentes tão carnais, né? ou tão fora do padrão de Deus, que você não pode considerar essas pessoas crentes em Jesus. Não pode. Você não pode considerar. Eu lembro-me de Richard Baxter, um grande pastor do século XVII, um puritano. Ele dizia que ele visitava todos os crentes para saber se todos estavam em comunhão com Cristo. Porque para ele precisava dar conta de cada crente. E ele entendia assim, olha, esses crentes relapsos, que não vêm à igreja, que não têm vida digna, que não produz obras, que não pratica obras, que a sua vida de salvação não resulta numa vida de santidade. Ele dizia que essas pessoas não eram crentes e ele não tinha responsabilidade. Então ele visitava todos para saber quem era crente e quem não era crente por suas obras. Olha que isso foi lá há quase 500 anos atrás. Então é necessário que pastor cuide da igreja. Pastor, você precisa cuidar da igreja. Você não pode deixar gente constantemente em cartão de escola bíblica, em cartão de cadastramento de igreja, gente que tem 1 ano, 10 anos, 5 anos que não vem à igreja, você não sabe onde anda. Paulo disse que temos que entregar ou apresentar cada pessoa perfeita e perfeitamente diante de Jesus Cristo. Os apóstolos fizeram isso. Carta de Paulo, no 1 Coríntios, você encontra Paulo ali organizando a igreja, disciplinando a igreja. Em 2 Coríntios, Paulo está reintegrando pessoas ao corpo de Jesus, porque a disciplina é para filhos de Deus, sabe? Às vezes nós encontramos muita gente, pastor que não tem coragem de confrontar pecados, pastor que não tem coragem de abrir a Bíblia e ensinar. E as pessoas são profanas, as pessoas estão seguindo o mundo, elas estão se enganando pensando que são crentes. Você está se enganando pensando que está pastoreando esta pessoa como um crente ou uma crente. Mas nós sabemos que a escola bíblica que vai salvar mesmo é a que está no céu, que o cadastramento que vai salvar alguém é que está no céu. Hebreus diz que há um registro nos céus, são os santos, é a assembleia que está registrada nos céus. Será que a tua assembleia, a tua igreja está registrada no céu, pastor? Eu preciso falar com você. Eu só tenho sala pastoral para falar diretamente com você. Então eu preciso falar, olha, pastor, presbítero, diácono, diaconisa, líder de ministério de louvor, você que está na diaconia da igreja, você que está na recepção, MCA, jovem, etc., tantas coisas que nós temos boas na igreja. Seja fiel à palavra de Deus. Não precisa ser com ignorância, com palavras ofensivas. Você vai usar a palavra. Só a palavra. Só a palavra. Lembro-me aqui do David Nicholas. David Nicholas, um pastor americano já falecido. Ele dizia que só tem uma coisa que deve espantar as pessoas da igreja: o evangelho. Só o evangelho. Não pode ser o paletó, não pode ser o pastor que fala demais, não pode ser o pastor que prega demais, que prega de menos. Se você espantar um crente com qualquer outra coisa, é pecado. Mas espantar um pecador. Crente não é um pecador corrompido, né? Espantar um pecador, pregando o evangelho com sinceridade, com tom de voz adequado, tal, é a única coisa que afugenta um pecador. É isso aí. Agora você precisa pastorear. Você precisa ensinar a igreja no processo de santificação. Então, gente, tem muitas pessoas que não foram salvas, estão na igreja, e elas não têm obras de salvos, e ninguém fala nada. É preciso ensinar. Você foi colocado por Deus aí. Deus vai cobrar de você, tá bom? Com bastante amor, com cuidado, com carinho, cuidando bem das ovelhas, mas é preciso confrontar, irmãos. Tem muita gente perdida dentro da igreja. Voltando aqui ao nosso estudo, caminhando aqui para o final. Olha, voltando aqui, me empolguei agora, não? Me empolguei um pouco aqui, viu? Mas eu preciso me empolgar, viu? Senão não puxo a orelha de vocês. Bom, aprendemos também em Romanos 8, 29, veja bem aqui, ó, Romanos 8, 29, nós voltamos àquela ideia que
na santificação, Deus está restaurando a imagem dele perdida lá em Gênesis 3, tá? A imagem criada, Gênesis 1, 26 e 27. Gênesis 3, nós perdemos a imagem de Deus. Ela é refeita por conta de Cristo Jesus, pelo sacrifício de Jesus. E Paulo vai dizer em Romanos 8, verso 29, olha aqui. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha, que de antemão conheceu, né, por conta da presciência de Deus, ele conheceu essas pessoas no tempo, também os predestinou. Então as suas vidas foram destinadas para serem conformes à imagem de Cristo. É isso aí. Na santificação, eu estou evidenciando a imagem do meu Salvador. Tá? Paulo vai dizer então que Deus escolheu-nos de conformidade com a imagem de Jesus, por quanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de Jesus. Então, você, meu irmão, minha irmã, nós fomos destinados para nos parecermos com Cristo Jesus. É isso aí. 1 Coríntios capítulo 3, verso 18. Veja o que Paulo vai dizer, 1 Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ele está dizendo que nós somos transformados na imagem dele, a cada passo, a cada dia, a cada semana, a cada ano. Ah, meu irmão, isso é sério. A cada ano eu preciso estar mais parecido com Jesus, sabe? Às vezes a gente encontra crentes aí com 75 anos, 80 anos, ranzinza, desanimado, chateado, amargurado, parece que tomou chá de limão. Meu irmão, minha irmã, com 75 anos vocês precisam ensinar os mais novos como ser imagem daquele que morreu lá nos arredores de Jerusalém. Quando os meninos olharem para vocês, quando as moças olharem para vocês, irmãs, elas precisam olhar e perceber que você foi perdida, mas foi encontrada na cruz do Calvário. E a sua vida é um livro aberto, é uma Bíblia aberta. O seu livro é um testemunho, a sua vida é um testemunho para todas as pessoas, especialmente as mais jovens. Em Efésios capítulo 5, verso 1, por exemplo, Paulo vai dizer: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. É preciso esforço, meus irmãos. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. É preciso engajamento, é preciso esforço. Não dá para ser crente, viver uma vida errada constantemente. Não dá, não dá. Gente sem compromisso com Deus. Tem gente que é sem compromisso com Deus, não passou pela santificação, não passou pela regeneração, pelo novo nascimento, por isso que não tem santificação. Quem não é regenerado nunca será santificado. Meus irmãos e irmãs, a santificação é uma obra do Deus Trino em nossa vida. É o Pai, o Filho e o Espírito que estão operando em nós para resgatar a imagem dele em nós, a imagem da Trindade em nós. Então o Deus Trino está trabalhando para resgatar essa imagem, mas a responsabilidade é do povo de Deus. É responsabilidade tua ser santo. É responsabilidade tua, minha irmã, ser santa. É responsabilidade tua, pastor, ser santo. Não espere que é responsabilidade de jovens da igreja. Não, não. Jovens da igreja precisam olhar para vocês e verem em vocês o exemplo. É isso que Joel 2 vai falar. É isso que Joel 3 vai falar. Joel vai dizer que a busca pela santificação, a busca pelo avivamento é responsabilidade de irmãs que têm rugas na cara, no rosto. É responsabilidade de irmãos que têm dor nas costas, de irmãos de 60, 70 anos. Os meninos precisam olhar para você e ver exemplo. E eu pergunto, quais são os exemplos que tem na tua igreja? Será que os meninos olham para você, meu irmão, e dizem, aquele presbítero, aquela diaconisa, aquele diácono, aquele homem, aquela mulher, aquele irmão, que exemplo de gente que nasceu de novo. Ou eles falam, eu não quero ser assim, eu não quero ser crente desse jeito. Irmãos, isso é sério.
Isso é sério. É aqui que nós perdemos ou ganhamos. É aqui que a nossa salvação é evidenciada. É evidenciada. Olha, Hebreus capítulo 12, verso 14, vai dizer o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, ou a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor, irmãos. Sem santificação, ninguém terá um encontro com Jesus. É sério, não? É sério? A santificação é aqui descrita como algo que deve ser buscada continuamente. Continuamente. Tem um comentarista bíblico que ele vai dizer assim, olha, a santificação é uma coisa pela qual cada crente é responsável. A santificação é algo que você é responsável. Então, não espere de pastor, não espere de pai, de mãe, não espere do presidente da igreja. A santificação é responsabilidade tua, enquanto seja minha. Agora é responsabilidade de cada crente. Cada crente. Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2, 12, olha, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. E aqui vale a pena um destaque, algumas Bíblias mais antigas, o verbo aqui usado, desenvolvei, em alguns lugares, em alguns manuscritos antigos, especialmente manuscritos bíblicos. E ó, já guardem aí, hein? Na próxima série nós vamos falar sobre a formação da Bíblia, manuscritologia, vai ter uns negócios legais, tá bom? Manuscritos a partir do ano 200 da era cristã, 200, tá? Os manuscritos cristãos, porque nós temos manuscritos não cristãos que também usam esta palavrinha, tá? Essa palavrinha ela foi emprestada da agricultura. Então, quando Paulo fala aqui aos Filipenses, essa palavra entra para o Novo Testamento, ela vem lá de 200 a.C., essa palavrinha. A ideia aqui de cultivar a terra, da ideia, ela é emprestada da experiência agrícola, né? Em que o agricultor usa a sua ferramenta para limpar o terreno, remover a terra para plantar. Quando Paulo está dizendo assim, ó, desenvolvei a vossa salvação, ele está dando a ideia da santificação. Você precisa lutar pela santificação, você precisa zelar pela santificação, você precisa cuidar da santificação. Em outras palavras, cultivar a santificação, como aquele agricultor que limpa a sua roça, que limpa o seu campo, que limpa a sua plantação. Eu pergunto, você está limpando a plantação, cultivando, você está cuidando, tá? Então aqui nós vamos encontrar, olha, continue a cultivar a salvação que Deus lhe deu, que Deus lhes deu. Os crentes devem buscar aplicar continuamente a salvação que receberam para cada área de sua vida e fazer isso evidente em cada atividade. Em cada área da sua vida, a santificação precisa ser evidenciada. E o Espírito Santo está aqui trabalhando em nós. Ó. O Espírito que veio com poder em 24 de janeiro de 1932, não é só o Espírito que traz o avivamento, quando Jesus batiza João Augusto da Silveira. É o Espírito que está trabalhando em nós para a santificação, para arrancar coisa ruim de nós, para que a imagem de Jesus seja restaurada em nós. Para terminar e nós orarmos. Podemos dizer que a santificação é uma obra sobrenatural de Deus na vida de todo crente, todo homem, toda mulher, todos crentes em Cristo Jesus, que estão em união com Cristo Jesus. Quanto mais somos efetivos na santificação, mais certos estamos de que Deus, através do seu poder, do seu Espírito em nós, nos habilita para viver cada momento, cada área da vida em santificação. A cada momento que nós nos apegamos à palavra, com fé, nós temos essa convicção, que o Espírito Santo está nos habilitando para viver cada área da vida. O seu casamento, por exemplo, santificação. Os seus negócios, em santificação. A sua conversa, em santificação. A maneira como você educa os seus filhos, a sua filha, em santificação. Um homem cristão tem que educar filho de forma correta. Não pode ser espancador, mas não pode ser um Papai Noel.
Viu, irmã? Não pode ser espancadora, mas não pode ser Madre Teresa de Calcutá. Tem que educar, e não é fácil educar a criança, tem que educar corretamente. Então, a santificação também é evidenciada na maneira como você educa os seus filhos. Vale lembrar que educação na Bíblia é dever do pai masculino, tá bom? Na Bíblia não é dever de mulher da mãe, não. É do homem. É do homem. Porque ela é coadjuvante. Ela seria uma comissionada. Ela está debaixo da missão do homem. O homem tem a missão e ela auxilia na missão do homem. Mas isso é para um outro estudo. Quando nós formos falar sobre homem segundo a imagem de Deus, nós vamos ter aqui uma série só sobre homens. Homem de verdade. Tá bom? Mas eu não posso me empolgar, senão eu vou passar de 1 hora hoje. Vamos lá. Então é isso aí. Todas as áreas da nossa vida são afetadas, alcançadas, mudadas, porque o Espírito está trabalhando. Olha, na mente do Adelmilson, no relacionamento com a esposa, com a Angélica, com o Pedrinho, com a Aninha, que são os meus filhos, com aqueles que estão em torno de nós, com meus colegas de trabalho, com meus colegas de diretoria geral, com meus colegas superintendentes regionais, diretores regionais, com os crentes em Jesus, como eu negocio, enfim, tudo é afetado pela santificação. Você crê nisso? Olha aí, estamos chegando ao final deste último programa. E aqui nós aprendemos que o Espírito Santo está desenvolvendo em nós essa santificação, operando em nós essa santificação. Ela é uma posição diante de Deus, em Cristo Jesus. Eu estou em Cristo, então eu sou santo. Eu estou em Cristo. Há um processo, estou sendo santo. Ele é contínuo, é até a volta de Jesus. Eu preciso crescer em santificação. E o que eu tenho para crescer em santificação? A palavra. O que mais? A fé. A fé me dá certeza que Jesus é meu Senhor, que o pecado foi destronado, que o Espírito está no meu coração e que eu agora vou produzir frutos dignos para a glória dele. E a partir daí, os meus olhos são transformados, minha boca, tudo, todos os sentidos, o tato, o paladar, o olfato, enfim, tudo é transformado. E por fim, eu ganho a mente de Jesus. E por fim, a fé está gerada no meu coração. Paulo vai dizer que nós temos a mente de Jesus. É isso. Nessa existência, nós caminhamos assim. E quando ele retornar, que é um outro tema, que é a glorificação, quando Jesus retornar, nós seremos glorificados, então nós seremos 100%. Nós nos pareceremos com ele. João vai dizer na sua carta que quando ele vier, nós seremos semelhantes a ele, parecidos com ele. Então, nesta vida, ele é o nosso alvo, o nosso padrão de santificação. Eu preciso olhar para ele. Mas não serei perfeito nessa existência. Mas eu caminho crescendo para me parecer mais com Jesus. Quando ele voltar, eu serei então parecido com ele. Vamos a ele em oração? Senhor, em nome de Jesus, Deus da misericórdia, de graça, eu oro a Ti. Louvo ao Senhor pela oportunidade de estudarmos um pouco mais da Tua palavra e aqui encerrarmos essa série sobre o Espírito Santo. Aqui, meu Pai, eu falei sobre a santificação e eu peço agora perdão pelos nossos pecados. Quantas vezes nós somos omissos? A gente não busca com zelo a santificação. A gente não busca com esmero a santificação. Somos relapsos, somos indisciplinados, omissos. Eu peço perdão ao Senhor, porque nós pecamos nos gestos, na mente, na fala, nas ações. Mas eu peço perdão, porque eu deposito a minha confiança na cruz do Calvário. Eu creio que o que aconteceu há 2000 anos atrás é suficiente para me salvar. Ele morreu a minha morte eterna, para que eu nele tivesse vida eterna. Eu creio no sacrifício dele, e o sacrifício dele é suficiente. Com isso em mente, meu Deus, com o coração pacificado, tendo paz contigo, eu suplico as suas bênçãos agora para todos os adventistas da promessa. Nos dê uma geração santa, santa na sua posição, santa no seu processo, que eles possam viver, que jovens e adolescentes possam viver vida santa nesta época, que os seus pais sejam também processualmente santos, que na caminhada sejam um exemplo para os fiéis santos, que tenhamos pastores santificados pela palavra, que o Espírito Santo esteja trabalhando, dando essa convicção de que Jesus reina no coração, que o Espírito habita no coração e que o pecado foi destronado. Nós estamos numa outra existência e essa outra existência foi nos concedida por conta da cruz de Jesus.
Ajude-nos, Senhor, a olhar para esse sacrifício e ser justificado nele e santificado nele. Santifica, na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica este povo, meu Senhor. Que este povo seja mais parecido contigo e menos parecido com o mundo. Eu peço que o Senhor nos dê uma geração de pastores, de ordenados, irmãos e irmãs, de pessoas que trabalhem, que busquem a santificação, de maneira que o mundo possa olhar para nós e perceber que nós somos diferentes, que o nosso caráter foi mudado, que as nossas obras são diferentes, porque um dia nós acreditamos no sacrifício de Jesus. Santifique a promessa, meu Deus, em nome de Jesus, no poder do Teu Espírito. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós chegamos ao final do Sala Pastoral. Quero aqui falar contigo. Você pode adquirir o nosso livro que vai aparecer aqui, o Batismo no Espírito Santo, Poder para Testemunhar. Você pode adquirir este livro para nos ajudar a plantar a igreja de Paragominas. Tá joia? Você pode deixar uma oferta aqui, amigosdamissão.org também, e a oferta que você deixar aqui para Paragominas, basta você nos informar. Esta oferta, pega os nossos contatos, nós temos os Amigos da Missão, tem um WhatsApp, o Tiago vai disponibilizar para nós aqui o WhatsApp dos Amigos da Missão, você pode enviar ali o comprovante. Eu enviei uma oferta X para os Amigos da Missão lá para Paragominas, e essa oferta vai chegar lá para o pastor Francileu, missionária Patrícia, o irmão Orlando, todo mundo lá, aquela gente boa lá de Paragominas, tá bom? Outra coisa, o CETAP está entrando numa nova parceria com a gente, o CETAP da igreja, tá? Que é o nosso Centro de Estudos Teológicos. A missionária Célia, a professora Célia, é a diretora do CETAP. Você pode também estudar na nossa escola teológica. Nós temos salas virtuais, teologia, e temos também pós-graduação, tá? Pós-graduação Lato Sensu, que é uma pós-graduação em nível de especialização, e temos uma pós-graduação Stricto Sensu, que é em nível de mestrado para formar docentes para a igreja. Então nós temos mestrado, especializações, né? 2 áreas pelo menos de especialização, e temos o bacharelado em teologia. Você pode nos procurar, vamos deixar também aqui o nosso endereço aqui, site, etc., aqui para você procurar o CETAP, estudar no CETAP, tá bom? Se você gostou deste conteúdo, compartilhe com as pessoas. Na próxima semana, biblicamente, é a nossa nova série, nova temporada. Será um prazer caminhar com você até dezembro, que é o Domingo da Bíblia, o dia especial da Bíblia. Nós queremos falar sobre esta palavra tão importante, que é o fundamento, que é o alicerce, onde as pessoas podem olhar para ela e podem amparar ou discernir bem as suas crenças. Enfim, a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática cristã. Valeu, Deus abençoe, um abraço, a paz do Senhor Jesus, até sexta-feira, se Deus permitir. Paz do Senhor, irmãos e irmãs, adventistas da promessa. Nós lançamos há bem pouco tempo o plano 2032, onde foi estabelecido como alvo até o nosso centenário, em 2032, plantar 100 igrejas, 70 igrejas no Brasil, 30 igrejas fora do Brasil. Nós estamos exatamente agora na cidade de Paragominas, no estado do Pará, onde uma igreja será plantada. Fez a primeira dessas 100 igrejas, desse alvo, desse plano que a gente tem. Nós acreditamos que a missão da igreja é plantar novas igrejas. Então, oremos por esse projeto, oremos por esse alvo. E você, onde você estiver, trabalhe também para que isso seja uma realidade. Que Deus use você, use a sua igreja, a sua liderança, para também pensar em planos de plantação de igrejas aí nas regiões onde vocês estão. Pai do Senhor, queridos irmãos, para nós é uma grande alegria, uma grande satisfação receber os nossos irmãos, pastor Adelmilson, né? Pastor Eleilton, que está com ele, pastor Júnior. O povo promessista da Convenção Norte, eu tenho certeza que estão muito felizes, porque é uma resposta de oração do povo de Deus, né? Para que uma igreja fosse plantada aqui em Paragominas, e pela graça de Deus nós estamos realizando, né, esse tão sonhado templo Adventista da Promessa aqui na cidade de Paragominas pelos nossos irmãos. E a gente só tem a agradecer a Deus pelas orações de vocês e pela contribuição, né? Então continue contribuindo aí com o projeto. Eu tenho certeza que em 12 meses estaremos inaugurando essa igreja para a glória e honra do nome do Senhor Jesus.
Estamos aqui no projeto de plantação da igreja em Paragominas. E a irmã Jaqueline foi a primeira promessista que entrou em contato conosco. E ela já havia organizado na casa dela um pequeno grupo, né, com a família dela, depois outras pessoas. Isso só reforça aquela ideia que nós sempre pregamos, né? Aonde você vai e não tem ainda a nossa igreja, com a sua chegada, a Igreja Adventista da Promessa, ela chegou naquele lugar. Foi exatamente o que aconteceu com a Jaqueline. A paz do Senhor, fico feliz, né, por esse momento, está sendo realmente realizado. E no domingo, através do grupo, né, de Castanhal, que faço parte do WhatsApp, né, eu em casa, né, no domingo, e imaginei que já estava mais do que na hora Paragominas ter, né, uma igreja adventista da Promessa, né, porque eu vi uma cidade grande e poderia ter, né, e aí eu peguei, só que eu imaginei assim, né, solicitar que alguém viesse, não imaginei que ia ser realmente começar dentro de casa. E aí eu disse lá no grupo que já estava mais do que na hora que Paragominas tivesse nosso templo aqui, né, e aí em seguida o irmão colocou lá no grupo, né. No outro dia o diácono Luzimar me procurou, né, numa segunda-feira, isso foi no domingo. Aí na segunda-feira o diácono Luzimar achou a minha casa. E na quarta-feira a gente fez o primeiro culto, né, dentro do meu lar. No sábado a gente fez a primeira escola bíblica. Em 2015, quando eu vim para cá, para Paragominas, eu vim nessa intenção. Só que aí, como eu me senti só e acabei fugindo um pouco, né, enfraqueci na fé. E aí eu voltei para São Miguel do Guamá, que eu sou guamaense. E aí eu disse, Senhor, me dá mais uma oportunidade, eu quero fazer diferente, né? Eu quero fazer a diferença. E justamente Deus me ajudou, porque eu voltasse novamente para ajudar um amigo. E nessa ocasião eu já fiquei e eu disse, agora vai ser a diferença, né? Então aí eu louvo a Deus, porque eu sozinha, eu sabia que eu não ia conseguir. Deus sabia disso, o desejo do meu coração, então eu pedi que Ele me ajudasse, né? Então Ele enviou o diácono Luzimar, a missionária Patrícia, e eu louvo a Deus que, graças a Deus, realmente está sendo um sonho realizado. Eu agradeço a Deus por Ele me dar a oportunidade, né? E quero construir a obra o mais rápido possível. Por mim, eu já estava cavando para fazer a alicerce. Estamos aqui no nosso terreno da Igreja Adventista da Promessa, em Paragominas. E a irmã Fátima é uma pessoa importante para que este momento estivesse acontecendo. Foi ela que um dia passou nesta rua, descobriu esse terreno, levou para o pastor, para a missionária, e a igreja adquiriu este terreno para construirmos a igreja de Paragominas. Irmã Fátima, paz do Senhor, diga para o povo promessista essa grande experiência de começar uma igreja aqui. Paz do Senhor para todos meus irmãos amados, né? Eu me sinto muito honrada, porque quando eu morava no Acará, eu morava muito longe da minha congregação, que eu era assembleiana, né? Então, um dia eu me ajoelhei no meio da estrada assim, né, que vai para a igreja, e pedi para o Senhor para que Ele me concedesse o direito de morar perto da minha igreja, né? Só que eu achei que isso fosse um pouco difícil, porque eu morava no sítio, eu vendi meu terreno e vim embora para cá. Então eu vi aquele terreno ali, eu gostei. Ninguém da minha família gostou do terreno da minha casa, mas eu gostei, comprei. E eu nunca tinha observado esse terreno aqui. Quando foi um dia, a pastora começou a falar sobre o terreno da igreja, né? Aí eu passei, eu olhei e falei, olha Jesus, é aqui. Então eu apresentei para ela, que logo em seguida ela apresentou para o nosso pastor, né? E ele gostou e fez um negócio. Assim que a gente comprou esse terreno, eu estava meio problemada de saúde, né? Então era para mim ir para a igreja e nesse dia eu não pude ir. Só que umas horas da manhã, eu achava que já era muito tarde, então eu ouvi os irmãos louvando aqui dentro desse terreno, lá de casa. Eu ouvi. Aí eu levantei a cabeça e falei, eu vou, né? Os irmãos estão louvando bem aqui, debaixo do pé de árvore. Eu vou. E as bandas continuam, os irmãos louvando e dando glória a Deus, né? Que quando eu saí lá, eu olhei ninguém. Né? Eu falei, glória a Deus. Glória a Jesus, irmãos, aleluia. Né? Aí eu fiquei muito feliz. Fiquei mais feliz ainda porque certamente Deus me comprovou que realmente esse é o terreno. Esse é o Glória a Deus. Não existe uma congregação que nem a Igreja da Promessa, em canto nenhum do mundo. Porque ela ensina tudo os seus mandamentos. Jesus diz assim, quem guarda os seus mandamentos tem saúde.
Então é por isso que nós temos na Igreja da Promessa. E nós estamos felizes que, graças a Deus, o Senhor tem abençoado vocês, o pastor, tem dado apoio, a região norte deu apoio também para que esse terreno fosse adquirido, que vocês sabem que é muita dificuldade, mas graças a Deus, para a glória de Deus, o Senhor realizou o desejo do nosso coração, que aqui venha a ser uma agência de salvação. E o Evangelho da Adventista da Promessa vai ser espalhado, o Espírito Santo vai levantar muitas pessoas aqui, para a glória de Deus. De fato, a gente está muito feliz de poder participar desse momento aqui em Paragominas. Nós acreditamos firmemente que a igreja foi chamada por Deus também para plantar novas igrejas, né? Então é uma grande alegria, uma grande bênção a gente poder participar desse momento aqui. A gente queria convidar todos os irmãos adventistas da Promessa que nos ouvem nesse momento a orarem por esse projeto, a colocarem diante de Deus esse projeto, para que muito em breve a gente tenha aqui uma igreja funcionando e de fato vidas sendo salvas para a glória do Senhor Jesus. Nós não temos dúvidas que o Evangelho vai se expandir aqui em Paragominas e no poder do Espírito Santo. Muita gente vai chegar a Cristo e vai ter a sua vida transformada por meio dos cristãos aqui nesse lugar. Então, ore por esse projeto, em nome de Cristo Jesus. Estamos aqui com a missionária Patrícia, com os irmãos de Paragominas, e nós temos anunciado há um tempo já na TV Viva Promessa que o lucro da venda desse livro, o livro O Batismo do Espírito Santo, Capacitação para Testemunhar, da editora Promessa, ele será revertido para um projeto de plantação de igreja, exatamente esse projeto da plantação dessa igreja aqui em Paragominas. Então a gente reforça, continue orando por esse projeto, continue contribuindo também. Se você não adquiriu, adquira o seu livro Batismo do Espírito Santo. E agora nós queríamos ouvir a missionária Patrícia falando sobre a expectativa desse projeto aqui em Paragominas. A paz do Senhor para todas. Primeiramente eu quero agradecer a Deus, né? Esse projeto nasceu no coração de Deus. E o Senhor nos trouxe para essa cidade para realizar essa obra. A gente nem imaginava, né, que o Senhor tinha preparado esse lugar, né, essas pessoas para levantar a sua igreja nesse lugar, né? E a gente está muito feliz também pela região, pela Convenção Norte, né, que também abraçou esse projeto, né, sonhou junto com a gente, nos deu todo o apoio, né, nos ajudou. Hoje nós já temos o terreno da Igreja Adventista da Promessa aqui em Paragominas, para a honra e glória do nosso Deus. Nós queremos agradecer a editora Promessa, né, com essa parceria agora, né, para ajudar, para a gente construir o templo, né. E você que não tem o seu livro, adquira o seu livro, porque você vai estar ajudando a construir essa igreja, né. Um livro que você estiver comprando, é um tijolo, é um cimento, é uma areia que você vai estar colocando aqui nessa igreja, né. E nós já somos 37 membros aqui em Paragominas, da honra e glória do nosso Deus. E o Senhor, Ele tem cada vez mais confirmando a sua obra nesse lugar, né? Que você possa ser usado como instrumento de Deus para ajudar na construção dessa igreja, para a honra e glória do nosso Deus. Orem, nos ajudem, porque daqui exatamente 12 meses nós estaremos neste lugar inaugurando a Igreja Adventista da Promessa de Paragominas. Contamos com todos vocês. Um abraço, a paz do Senhor Jesus.